Quando me transferi para essa escola, eu tinha uma média muito alta. Mas quando eu quis cursar matemática e inglês avançados, me disseram que era melhor eu ficar numa turma da minha própria raça. Los Angeles passava por uma onda imensa de violência e preconceito. O racismo e as disputas territoriais de gangues de negros, asiáticos e latinos tomavam as ruas e a criminalidade crescia cada vez mais. Conhecemos a jovem Eva Benítez, que convive com o crime desde cedo através de seu pai, que esteve envolvido com as gangues. Certo dia, ele foi preso injustamente e, como sempre, as consequências do seu ato caíram sobre a sua filha. No caminho para a escola, Eva chegou a ser atacada por uma das gangues rivais do seu pai, e isso mostra que ela não está nada segura. Ao mesmo tempo, uma professora chamada Erin Gruwell está sendo contratada para dar aula em uma das escolas mais problemáticas da escola, mas ela tem o objetivo de usar uma forma de ensino inclusiva entre todos os alunos, independente de sua raça, etnia ou classe social. Assim que Erin pisa na escola, ela já pode notar que a união não é tão comum no colégio, pois mesmo no pátio já dá para perceber que os alunos são muito desunidos e um grupo não se dá tão bem com o outro, e isso se intensifica ainda mais no começo das aulas. Logo na sala, um grupo de alunos já começa a se desentender e a brigar. A ponto de um dos garotos mostrar que está armado para ameaçar o seu próprio colega de classe. E nesse momento, Erin percebe que o quão arriscado será o seu trabalho. Nessa escola, os professores, que em sua maioria são brancos, acabam se recusando a dar aula para estudantes não americanos, e isso dificulta ainda mais o processo de inclusão e união entre os alunos. De acordo com estes professores, os alunos que não são americanos são todos apenas cópias de criminosos. Os primeiros dias de aula se passam e Erin até agora não chegou nem perto de cativar pelo menos um dos alunos. Nenhum deles demonstra o mínimo de interesse em ouvir seus ensinamentos ou em respeitar o colega ao lado. Ou seja, é um caso perdido. Ao mesmo tempo que isso acontece, o pai de Erin questiona ela se continuar dando aula ali era a decisão certa. De acordo com o idoso, aquela escola era como dar aula em um presídio, então poderia ser apenas um desperdício para o talento da jovem e promissora professora. A noite passa e no dia seguinte, o problema ainda não acabou. Muito pelo contrário, ele apenas piorou. Um mal-entendido provoca uma briga imensa na escola, o que coloca cada grupo um contra o outro. Todos os alunos que eram envolvidos com gangues acabaram brigando, e foi como um efeito dominó, pois todos os estudantes da escola passaram a se agredir gravemente, e as consequências dessa confusão iriam respingar para fora da escola. Na noite do mesmo dia, o namorado latino de Eva está perseguindo um outro jovem negro da gangue rival, mas isto obviamente não acabaria bem. Eles estavam em uma loja de conveniência, e quando o garoto sai do comércio, o namorado de Eva saca a arma e dispara, mas o alvo consegue sair da mira, acertando em cheio um outro adolescente asiático que falece na mesma hora. Faleceu. O adolescente latino até consegue escapar, mas o moleque negro, que era inocente, acaba ficando na cena do crime e leva a culpa pelo homicídio. Então a polícia chega e o leva para a delegacia como principal suspeito da tragédia. No dia seguinte, a repercussão da tragédia acaba chegando às salas de aula, mas o diretor convoca uma reunião entre os professores e manda que eles não comentem nada sobre. Com o começo da aula, tudo parecia mais um dia normal, até que um dos alunos brancos faz um desenho para zoar com um dos estudantes negros. Os traços do desenho obviamente são racistas, porque ofendem os traços afro-americanos. Quando Erin coloca as mãos no papel, ela fala que existiu um homem que não gostava do que era diferente dele e usou esse ódio para acabar com todos que não estavam dentro do padrão dele. E de acordo com a professora, essa foi a maior gangue da história. Quando conclui a sua história, Erin diz que foi dessa maneira que se originou o Holocausto, fazendo referência ao monstruoso regime alemão. A professora explica que o preconceito começa com uma simples zombaria, mas pode virar algo muito pior. Por outro lado, Eva eleva seu tom de voz e debate com Erin, questionando o que ela entendia sobre aquilo que estava falando.
A professora até tenta exigir respeito, mas a jovem latina responde dizendo que ela era como qualquer pessoa branca que exigia respeito dos outros apenas por se sentir superior, e não por respeitar igualmente. Os outros jovens também começam a falar sobre a sua realidade e sobre sua vivência com os tiroteios, com a violência e com o preconceito. É nesse ponto que Erin vê a primeira oportunidade em interagir com a turma. A professora então propõe que todos comecem a ler livros sobre os danos do preconceito traz à sociedade e até sobre o Holocausto, por exemplo, para que todos possam aprender e enfim saber dos seus direitos de serem respeitados e dos deveres de respeitarem. Os estudantes se animam com a ideia, mas a escola trava a ideia de Erin. A coordenadora simplesmente se nega a entregar os livros para a professora, pois ela se recusa a emprestar algo para uma sala revoltada e agressiva. A senhora ainda diz que Erin não pode forçar alguém a se educar. Sem a ajuda da diretoria, o que resta para a mulher é recorrer a professores como Bryant, que dá aulas para a melhor turma da escola. Mas o homem nega e esbanja o preconceito que tem guardado, dizendo que aqueles alunos não mereciam o ensino. Agora, Erin estava de mãos atadas, mas ela não poderia parar agora que conquistou a atenção dos estudantes. Ela vai falando situações hipotéticas, e todas elas são coisas ruins ou problemáticas. E quem se identificasse deveria dar um passo à frente. A professora fala sobre parentes presos, amigos mortos pelas disputas de gangues e muito mais. E a maioria anda em direção ao centro da sala, porque realmente passa por cada uma dessas situações. Para finalizar a aula, ela dá para cada um deles um diário, para que os estudantes possam escrever o que quiserem sobre seu passado, presente e futuro. E caso quisessem que ela lesse algo, deveriam colocar o diário em um armário no canto da sala. Antes de continuar, comente embaixo a #liberdade. Assim vou saber até onde você tá comigo no vídeo. Com a chegada do dia da reunião de pais, mestres e responsáveis, Erin se desaponta quando vê que ninguém apareceu, mas o seu brilho volta quando percebe que todos haviam registrado algo em seu diário para que ela lesse. A professora lê cada um dos diários e se imagina conversando com cada um dos alunos. Pouco a pouco, ela passa a conhecer o dia a dia e mais da vida dos estudantes, e em alguns casos, até seus sentimentos mais profundos. Um exemplo é Brandy, que conta que sua mãe era vítima de violência doméstica de seu próprio pai, até que em certo dia ele foi embora e abandonou as duas na rua. Outro jovem que se expressou é Marcos, que perdeu seu amigo ainda na infância por conta do crime, pois ele estava segurando uma arma e por não saber usá-la, acabou disparando em si mesmo, e Marcos, que infelizmente estava por perto, acabou sendo levado para o reformatório como principal suspeito do crime. Com o decorrer das aulas, Erin percebe que não receberá apoio da escola, então ela mesma decide começar a se esforçar e trabalhar ainda mais para comprar livros para os seus alunos. A professora insiste em fazer programações e estudos que realmente os ajudem e conscientize eles sobre a realidade. O próximo plano de Erin é organizar um passeio com a turma. Ela tenta levar a ideia para o Conselho de Educação, mas após ser recusada por ele, ela consegue a aprovação quando vai falar diretamente com um político local. Aos poucos, os planos para o passeio começam a dar certo, e Erin também consegue uma parceria com um hotel para oferecer hospedagem a OS alunos no meio da excursão. E é aí que vemos que o passeio foi muito mais especial do que parecia. Eles aprenderam sobre a tolerância e o preconceito em um museu sobre o Holocausto, onde toda a história sobre essa catástrofe é contada. Cada aluno realmente aprende muito sobre esse triste momento da humanidade. Após a ida ao museu, eles vão para o hotel jantar e lá descobrem que vão se reunir com sobreviventes do Holocausto, que são idosos que contam para os jovens como foi a experiência de ter vivido nos campos de trabalho forçado e ter perdido familiares nesse processo. Depois desse aprendizado e reflexão sobre o preconceito, cada aluno começa a mudar pouco a pouco, então percebem que agredir o outro apenas por ele ser diferente era errado. Quando as aulas voltam, todos estão mais unidos e são amigos, sem segregação ou coisa do tipo. Os estudantes comemoram com a professora e falam sobre quais livros novos cada um vai ler. Eles também falam sobre como Erin foi a única que realmente motivou eles a se tornarem alguém e a estudar sobre a história, seus direitos e seus deveres. Sem ela, eles nunca teriam começado a aceitar o próximo, muito menos a buscar melhorar como pessoas. Mesmo que a sala da professora esteja melhorando seu comportamento, toda a escola ainda é problemática. A sala do professor Bryant possui os alunos com as melhores notas, mas é a pior classe da escola por culpa dele, que não passa de um homem preconceituoso
preconceituoso. Em uma certa aula, ele acaba destratando uma aluna negra, que imediatamente vai até a diretoria para pedir transferência para a sala de Erin, porque ela estava cansada do racismo praticado e sabe que a professora irá acolhê-la e dar importância a ela. Mas isso não é bem aceito por Bryant e nem pela diretoria da escola, que não gosta nem um pouco do que Erin está fazendo, mesmo que seja uma iniciativa incrível. Atualmente, a classe dela continua lendo sobre o Holocausto e o livro escolhido é o diário de Anne Frank. Mas ao finalizá-lo, Marcus dá uma grande ideia, que é chamar Miep Gies para a escola. Afinal, ela foi a mulher que ajudou a família de Anne Frank a se esconder dos alemãos. Então, toda a sala se empenha em fazer uma campanha de arrecadação para conseguir custear a vinda da mulher. Eles organizam uma pequena feira de doces, alimentos caseiros e tudo o que eles podem oferecer. Pode ser algo simples, mas como fazem do coração, tudo dá certo e eles conseguem arrecadar cada vez mais dinheiro, até que a ideia e vontade de Marcus se concretizam. Após muita espera, Miep Gies chega à escola e ela conta sobre a época do regime alemão e como ela ajudou Anne Frank e como quando os soldados descobriram que a família de judeus estava escondida. Conforme a senhora vai falando, ela diz que não queria ser uma heroína e que nunca considerou seu ato heróico. Ao contrário, ela estava apenas fazendo a coisa certa e nunca se vangloriou por conta disto. A grande mensagem de Miep Gies é dizer que uma ação correta, por menor que ela seja, ainda pode gerar uma enorme mudança positiva. Tudo parecia bem, menos para Eva, que agora teria que arcar com as suas decisões erradas lá no início do filme. A menina foi chamada para testemunhar sobre o caso do jovem asiático que foi executado na loja de conveniência. Por um lado, ela pensa em fazer o certo e justo, mas pelo outro, seu pai insiste que a sua filha deve proteger o seu povo, mesmo que isso signifique mentir e acabar com a vida de um inocente. No dia do tribunal, Eva vê que uma das familiares do asiático morto era uma colega de sala, e na hora de depor, ela continua dividida entre os ensinamentos de seu pai e da sua professora. No fim, ela se lembra de tudo o que aprendeu com Erin e percebe que a única coisa a ser feita era o certo. Porém, por causa desse ato, a gangue de latinos acaba se voltando contra Eva, que agora terá que se mudar pela própria segurança, mas a professora promete ajudá-la e protegê-la. Marcus abandonou o crime de vez e voltou para a casa da mãe. Por outro lado, Erin acabou se divorciando de seu marido, que sentiu que a professora estava cada vez mais distante dele devido ao seu empenho na escola. A sala de aula agora é como um encontro de família, e cada estudante fez com que a classe se tornasse um dos melhores grupos escolares da cidade. Alguns alunos ainda têm problemas, como Andrew, que descobriu que seu irmão foi condenado à prisão perpétua, mas ele ainda tinha Erin para ajudá-lo a continuar no caminho certo. Chega o fim do ano e os alunos descobrem que o conselho de professores decidiu que Erin não poderia dar aula para eles no próximo ano. A revolta dos estudantes motiva a professora a recorrer com o conselho estudantil da região. Em uma reunião com todos os professores, coordenadores e diretores, a decisão é tomada. No próximo dia, Erin diz que todos os alunos devem continuar focando em realizar os sonhos da maneira correta e honesta. Isso deixa o ar cheio de suspense, mas enfim, ela revela que vai continuar com eles no próximo ano. Agora, Erin conseguiu com que um empresário investisse na escola e comprasse computadores para eles digitarem seus diários por lá. E assim, os alunos tiveram a ideia de escrever um livro chamado Escritores da Liberdade. No fim, foi assim que a professora provou que a educação é libertadora e que ela realmente pode mudar diversas vidas. E sempre para melhor, pois é assim que se molda um ser humano e torna ele alguém do bem. E esse foi o recap do filme Escritores da Liberdade, que foi lançado em 2007. Minha nota para ela é 9 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.